Vamos iniciar a... Gustavo, de onde tu fala? Com touca, cachecol e luva. Eu moro em uma cidade na região metropolitana de Curitiba, que é Piraquara, então é mais frio ainda que Curitiba. Paraná sabe ser frio. Ótimo. Então, voltando para cá. Então, continuando aqui, a nossa conversa sobre Vanessa. Envio novamente, sim. Aqui. E agora, vamos ver quem? Alameda. A internet está tão atrasada que eu mando antes da professora, chegou uma semana depois. Que? Ah, sim. A internet está aqui. Era o dezembro florido que eu queria. Bom, o Alameda é um livro que carrega essa ideia desse rompimento com a tradição. Em que sentido? Nós, até a década de 60, aqui no Amazonas, pouquíssimas mulheres tinham publicado, né? Tá, ok, houve a Violeta Branca lá em 1917, aí depois sumiu do cenário porque casou, já que nós estávamos falando sobre isso, né? Ela casou, foi embora para o Rio de Janeiro e nunca mais publicou nada. O segundo livro dela sai depois que o marido morre, coincidentemente, né? A permissão para publicar, provavelmente. E aí, o vigor perdido, enfim. Mas, o que é impressionante em Alcide Cabral é esse vigor dessa escrita. Nós temos o Alameda, que tem o professor Alisson Leão, no livro Amazonas, Natureza e Ficção, ele traz esse flagrante, essa constatação de que todo aquele infernismo apresentado pelo Alberto Rangel e que vai estabelecer uma tradição literária no Amazonas durante um bom tempo, que vai ser rompido lá na década de 60, 70, mesmo em 70 ainda se escreve nessa linha, enfim, não vou apresentar datas aqui, mas nós temos uma publicação que na década de 60, ano de 1963, quebra essa visão estereotipada sobre a natureza. Porque também tem muito disso. Durante muito tempo, acreditou-se que a escrita no Amazonas se daria entre esses dois polos, entre a cidade e a floresta, né? A floresta com uma tradição infernista, infernal, enfim, e uma cidade com uma perspectiva relativa de tristeza pela perda da natureza. O que a Astrid faz? Nesse Alameda, vejam que nós não temos mais a floresta grandiloquente, nós temos o caminho no jardim. E esse caminho do jardim, no jardim, vai apresentar os seres, vamos dizer assim, que compõem esse espaço, esse recorte da natureza. Então, nós vamos ter elementos dessa natureza apresentados. Então, nós temos uma realidade alegorizada, apresentada. O livro pode ser lido, como todo texto literário, sobre muitos, muitos vieses. Né? Um mais imediato, que salta aos olhos, é o viés existencialista, né? desse texto da Astrid Cabral, né? Do livro da Astrid Cabral. E outros tantos... viés existencialista, outros tantos que aparecem, e, mais recentemente, uma pesquisadora aqui da Universidade Federal do Amazonas, chamada Larissa Barbosa.
Cadê a Larissa? Está aqui entre nós, deixe-me vê-la. A Larissa desenvolveu uma pesquisa trabalhando 3 contos da Astrid, desse livro, sob uma perspectiva da alegorização da condição feminina. E ela faz isso muito bem, né? Eu acredito que esteja disponível na UFAM, para quem quiser procurar depois o texto dela. Larissa, por favor, coloque o título do seu texto aqui, para que todos possam procurar quando necessário, se necessário. E antes de nós prosseguirmos, a Larissa vai falar um pouquinho sobre o livro. Não tinha combinado, pega de surpresa, não pode escapar. Abre o microfone e fala. Sobre o livro, de uma forma geral? Sobre o livro, sobre os contos com que tu trabalhou. Que não são... Que percebe que eu escolhi outros, né? Sim. Bom, a obra, de uma forma geral, né, são vários contos em que cada um traz uma situação diferente, com diferentes personagens que eles pertencem ao mundo vegetal ali, né? E normalmente eles fazem uma alegoria em relação às questões humanas. Cada um traz em si essas questões humanas que são alegorizadas a partir desses elementos do mundo vegetal. E os que eu analisei são 3 contos, que um é a Agonia da Rosa, o outro é o Pedido da Exposição e outro é o Instante da Açucena. E neles eu trabalhei sobre a questão dos estereótipos de feminilidade, trabalhando a questão de gênero presente ali nesses contos, né? E esses 3 contos, as protagonistas são flores, né? E aí já tem a questão da relação das flores em relação às mulheres, e aí eles trazem umas questões de gênero, de violência mesmo, né? Uma violência simbólica, são mais simbólicas mesmo. E também tem o conto que é Pitombeira Mágica, que ele é muito interessante também, a questão da violência, que ela é mostrada de uma forma mais... como eu posso dizer? É uma forma diferente de violência mostrada ali, né, do que dos contos que eu analisei. Eu também menciono esse, o da Pitombeira Mágica, mas, enfim, de uma forma geral, os contos, eles tratam dessa perspectiva do mundo vegetal, em questão alegórica mesmo das questões humanas. Muito obrigada. Neivana, entre nós. Cadê a Neivana? Sim, pronto, estou aqui. O Anderson aí disse que tu pode falar para nós sobre a perspectiva da ecocrítica, que tu leva esses contos. Pode falar. Olha, eu tentei, eu era um bebê na graduação ainda. Por isso, não. Eu escrevi pela perspectiva ecocrítica sobre o conto A Cerca, desse livro. Ele tem um viés existencialista, e nós percebemos essas comparações e tentativas de aproximação com a realidade e com a experiência humana. Então, eu analiso pelo viés da exploração, a natureza, a própria árvore que é mencionada, e a cerca, a ideia da transformação, de cíclico, né? Que a árvore vai se transformando e vira uma cerca e vai entrando em decrepitude, assim como a existência humana. Eu faço essa perspectiva, pela perspectiva ecocrítica, né, a leitura. Eu vou usar as bases teóricas lá não lembro agora o nome dele, que é americano, mas foi uma boa experiência na graduação. Acho que estava no 7º período. A leitura do livro é muito boa, eu li o livro todo e consegui extrair isso naquele momento. Acho que hoje eu olharia para muitas outras coisas. A obra é muito rica. Perfeito, obrigada. Uma coisa que todos, né, as pessoas que mencionaram, que falaram aqui, a Larissa, a Neivana, o Anderson, que trabalhou com a Astrid Cabral também, mas com lírico, a Astrid Cabral lírica, puramente lírica, vamos dizer assim, em função dos livros de poema, sempre mencionaram, o Fadum falou, foi sobre essa questão da linguagem, né? Uma linguagem que não é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem que traz elementos do coloquial sem a banalização desse coloquial,
e essa relação com o cotidiano, com o simples. E aí entra aquilo que eu venho aos poucos repetindo, ou em certos momentos falando, que diz respeito ao olho que enxerga o que está ali posto. Tem um poema do Alberto Caeiro, que eu sempre quero dizer, enfim, Álvaro de Campos, mas é do Alberto Caeiro, que ele fala do pasmo existencial em relação ao que está sendo visto, né? Que ele meu olhar é nítido como um girassol. Olho para as coisas como se uma criança que de repente tem o pasmo de ver as coisas pela primeira vez. Então, esse pasmo, esse espanto de ver as coisas pela primeira vez é o que nós depreendemos, ou pelo menos é que eu imagino que possa ser depreendido e que eu chamo a atenção de vocês para que seja percebido nos textos da Astrid Cabral e da Maria Lúcia Medeiros, que é esse espanto do simples, o espanto causado pela simplicidade e o modo como essa simplicidade vai desencadear essas reflexões do cotidiano, seja lá a questão da exploração de trabalho, da luta de classes, e aí a gente tem um poeminha, porque é curtinho, da Astrid, em que ela pediu para a empregada doméstica comprar carne, e a empregada doméstica disse, não, hoje vai ter peixe, ou o contrário, e aí ela disse luta de classes na cozinha dela, e ela sempre achou que fosse coisas grandes de Marx, Karl Marx, por aí vai. Então, são essas coisinhas do cotidiano que se transformam em elementos de literatura que dão o tom e o título desse minicurso, que é o conto em perspectiva lírica. O poder olhar liricamente, ou a capacidade que essas escritoras têm de olhar liricamente para esses mínimos, para esses flagrantes da realidade, é que põe em evidência essa escrita e essa percepção do mundo delas em nós, vamos dizer assim, desperta em nós a capacidade de acompanhar ou de refletir, ou de ser tocado, ser afetado, ou de ser atingido na clareira do ser, seja lá como vocês podem ou querem entender essa situação. Então, vamos para esse conto aqui. O conto A Cerca, que a Neivana mencionou, para quem não conhece, é uma cerca que está divagando sobre a sua situação. Ela, assim, grosso modo, que eu não reli há pouco tempo, mas de outras leituras, o que nós temos? Nós temos uma cerca parada, que lamenta o seu destino, o seu fado de ser cerca. Por que ela não foi um banco? Por que ela não foi uma mesa? Por que ela não foi o estrado de uma cama? Por que ela foi uma cerca? Que agora está sendo corroída por cupins, que vai se deteriorar, que nem para ajudar as plantinhas a crescer ela serve, e o pior, uma vez ela matou. Que aí tem um evento de um gato que foi pular e ficou preso nela. E aí ela relembra o momento de agonia do gato, como o gato se deteriora, enfim, e como ela também está em processo de deterioração. Tem um dos contos mais conhecidos desse texto, repetidos à exaustão em análises, em antologias literárias, que é O Grão de Feijão e Sua História. Não significa que ele seja ruim por causa disso, ou que ele tenha sido vulgarizado pela repetição. Só que, às vezes, de tanto repetir, as pessoas naturalizam a leitura e esquecem justamente esses flagrantes líricos e a grandeza desse texto, né, do Grão de Feijão e Sua História. A agonia da rosa, a orquídea de exposição, o instante de Açucena, todos esses mencionados aqui. Se depois vocês tiverem interesse, quem não conhece, quem não for daqui, que não tem possibilidade de acesso, e tem também na estante virtual, é um livro que não é caro pela estante virtual. Então, eu sugiro
a leitura desse livro. A Maria Lúcia Medeiros já é mais difícil de encontrar, mas a Cid Cabral é fácil. Como eu disse, inclusive, saiu essa edição aqui, né, do livro dela, do Alameda. Enfim, então vamos lá. Dezembro, e floria. O título já é esquisito, né? Dezembro, vírgula, e floria. Em novembro, pairavam... Alguém quer falar alguma coisa? Tá aqui, já falaram. Chora com o grão do feijão, ou melhor, por ele, por seus planos abortados. É bom porque quem não conhece vai querer ler, perfeito. Né? Então vamos aqui. Em novembro, pairavam ainda resquícios de inverno pelo ar, e havia quem com isso se regozijasse, mas não os copos de leite. Adormecidos, nos longos meses frios, punham-se a protestar, ansiosos, as touceiras nuas e entanguidas. Por que tardaria o sol maduro e redondo a tomar banho no córrego? Debruçavam-se, impacientes, sobre as águas preguiçosas que mal corriam, antes andavam de tão mansas. Ali assistiam ao cinema do céu, nuvens em desfile, as promessas de chuva, os passeios dos pássaros, especialmente as andorinhas no verão. Perto, fluía a água em seu frescor cantante e renovado. Um gesto bastava para alcançá-la. Os copos de leite, porém, serviam-se dela como de um espelho, já que a terra se incumbia de irrigá-los, maternalmente úmida. A vaidade, nunca a sede, é que os inclinava à fonte. Então, sob a luz estridente de janeiro, se compraziam em suas imagens trêmulas. Era um estranho nervosismo aquele que os surpreendia dentro d'água. Ao redor deles, o ar bem comportado não lhes movia a menor haste. Ali pousavam, duros, rijos, a semelhança de flores de goma, confeitos de bolo. Em novembro, ainda se enrolavam friorentos, abotoados, invisíveis pelas extremidades dos pendões. No córrego, a água escorria gelada sobre as pedras insensíveis, agasalhadas no verde do limo. Este se depositava vagaroso, sem que se visse quando. Viria com o negror da noite? Indagavam-se os copos de leite. A escuridão das noites era talvez um tom de verde muito condensado, e o limo descia pelo espaço feito chuva, sentando no fundo das águas, poeira pesada e incapaz de flutuar. Mas não, segredavam-lhes as surdas vozes da intuição. O limo era a face da morte que se mostrava. Nas águas, muitas plantas se afogavam, não apenas os caniços ribeirinhos, os nenúfares, mas as que vinham nos ombros dos ventos, ou caíam em detritos, rolando barrancos, mergulhando do alto das pontes. Amoleciam de infusão, mormente nas horas em que o sol amornava as águas para desmancharem-se trituradas pelos redemoinhos do caminho. Tingiam de verde o leito dos rios, agarrando-se às pedras pequeninas que viravam peludas aranhas submersas. O limo, bem suspeitavam, era o futuro. Nele se encontrariam petúnias e glicínias. Nele, seus alvores de alfenim se manchariam com o sangue dos gerânios. Toda a impotência e fidalguia de que eram dotados, a posição social de que desfrutariam, frequentando jarras de longos gargalos, acabariam ali, entre desconhecidos, no limo comum. O recinto de nenhuma igreja, a música de nenhum órgão os salvaria da devastação. Pediam, assim, a simples graça de nascerem e morrerem naquele cantinho aprazível que lhes pertencia de há muitas gerações, e era a melhor das heranças. Terra sadia, isenta de minhocas e animaizinhos indesejáveis. No verão, quando floriam, a ameaça de morte os sobressaltava. É hoje que começa a Via Crucis, diziam-se cada manhã. Exultavam ao baixar da noite que os acobertava e protegia. À luz da manhã, o esconderijo tornava-se vulnerável,
O físico exuberante afrontava. Os cartuchos sóbrios, lisos, acordavam semelhanças várias. Gorros de anões pendurados em feixe de verdes cabides. Campânulas a anunciar uma canção iminente que seria pura, aguda e fria. A espiga dourada, afundando-se no recesso da carne muito branca, louvava a fecundação. A cobiça nutria-se de razões. Nas brancas espatas pastavam os olhos mais lúbricos e os mais castos. Os amantes se ofereciam ramos enquanto os beatos seguravam os contritos como se trouxessem à mão castiçais de velas acesas. A perseguição era a sina. O branco da tez com que se erguiam do chão imantava os olhos humanos, fartos de colorido. Com efeito, onde tamanha alvura da natureza? O céu tinha ressaibos de cinza e nos dias limpos parecia enxaguado em anil. As pedreiras, que eram brancas de nascença, se embrulhavam sobre as pardas crostas do tempo. As horas se desmanchavam em nódoas lentas. Mesmo as areias da praia se manchavam sob as marés e as espumas eram frágeis, de alvura inconsistente. Os copos de leite ofereciam leite e a sede dos homens os sacrificava. Embora com singeleza, estava em poder deles corresponder à nostalgia que estremecia os homens. Aquela presença serena, emoldurada de chão e horizonte, apaziguava. Era como se a eternidade os houvesse tocado e fossem mármore constante. Junto a eles, hiatos se preenchiam. A paz contagiava. Entrelaçados ao quente desejo de ser, de externar-se à luz, apenas pressentido, entrelaçado ao quente desejo de ser, de externar-se à luz apenas pressentida, havia um temor minando-os como a água do chão. Subia-lhes do poço em que se originava a própria essência para correr de mistura à seiva e sustar por algum tempo aquela inclinação ao sol onipotente. Conviver? Que bom, falava a poeira, visitando-lhes as folhas verde escuras. E dizia-o com tanta insistência que estas respiravam de leve, arfando semi-sufocadas. 2 araras. A convivência, pensavam os copos de leite, aumentaria o mundo como um punhado de fermento. O quartinho sombrio em que dormiam, reclinados e enrolados sobre si mesmos, desmoronaria as paredes, a fim de que as janelas sem fronteiras os engolfassem. Então, estremecendo de simpatia, teciam-los de outras folhas rindo na brisa cálida, pistilos polvilhados de pólen, rompendo a coroa de pétalas matizadas, fragrantes, adivinhavam. Maçonharia? Não se fizeram resistentes por muito tempo. Dezembro, e floriam. O sol desembrulhado das brumas aquecia. Com volúpia, espaireciam debaixo dele, aninhados, filhos do sol, aconchegados no bafo de sua asa imensa. Subitamente, o mundo fez-se amplo, resplandecente. Conheciam o perfume que não lhes fora outorgado entre os dons, e viam pela primeira vez as cores na escuridão em que jaziam há pouco. Delirantes de alegria, deixavam que a realidade os envolvesse, dóceis, submissos. Por momentos, o êxtase os arrebatava. Velavam imóveis, compungidos, o tempo que morria neles, as orlas das folhas estorcendo-se de cansaço e calor. Testemunhavam a exaustão de cálices, entornando flores murchas sob a severidade do sol. Foi então, na tarde quente, que se destempou chuva pesada e sem preâmbulos. Mal banhara os copos de leite e já se recolhia, sem deixar vestígios no ar. Apenas sobre a terra a poeira sentara e a folhagem se refrescava nas folhas fartas de orvalho graúdo. O sol ardia
e sua luz tinha a crueza de pimentas malaguetas. Caíam os raios como setas nas pocinhas espalhadas sobre os copos de leite. Lagoinhas verdes na palma das folhas, alvas cacimbas no côncavo das espatas. Crescia a intensidade do sol. A luz se refletia, gerando brilhantes como um punhado de estrelas precoces, condescendentes em baixar, mas os brilhantes eram ásperos e agudos. Doíam, doíam. Padeciam os copos de leite sob os raios a enterrarem suas lanças de ouro. Mortalha de veludo, o limo os aguardava. Eis Astrid Cabral. Dezembro e floriam. Ouço-vos. Não os estou ouvindo. E devo dizer que assim, online, pela internet, a minha capacidade telepática, ela fica bastante reduzida. Então, eu não posso captar as ondas mentais de vocês que em sala de aula talvez seja um pouco mais fácil, né? O silêncio de vocês eu consigo. Mas por aqui fica mais difícil. Ninguém? Deixa eu ver uma coisa aqui. Se tiver, vai falar. Uma coisa bem terrível, né? Marcondes, meu querido Marcondes, que eu estou vendo o nome aqui. Se Marcondes Abreu estiver entre nós, por favor, manifeste-se. As mesas girantes não estão funcionando hoje, gente. Tá difícil. Mas eu não escutei, Marcondes. Falou, mas eu não ouvi. Não saiu o áudio, eu não escutei, pelo menos. Oi, tá me escutando agora? Agora eu tô. Seja bem-vindo. Tá um silenciosinho ali. E aí, fale-nos alguma coisa com a tua leitura do discurso. Mostra que a análise do discurso tem poder. Não? Estou acompanhando por aqui, estou acompanhando as discussões por enquanto. Então tá bom. Então a análise do discurso não tem poder, é só a literatura que tem poder mesmo. Quando eu digo, as pessoas se... Bom, gente, vejam só. Nós temos a oposição minimamente, né? No primeiro momento nós temos a questão da oposição entre vida e morte, né? Entre uma visão narcísica, egocêntrica, individualista do eu, dos copos de leite. Não, eu quero que chegue logo, porque eu preciso mostrar como eu sou lindo, eu preciso mostrar como sou maravilhoso. O sol precisa aparecer para que eu possa me mostrar em plenitude. Coitadinho do limo, tá ali. O que é esse limo? Esse limo é a morte que nos chama, e aí nós temos essa oposição da brancura dos copos de leite, da escuridão do limo. Nós temos a fugacidade dessa beleza, dessa plenitude, dessa beleza do copo de leite, e a longevidade disso que é feio, que é amedrontador, que é o limo. O narrador vai acompanhando a perspectiva dos copos de leite. E aí lá no fundo ele sobe, vamos dizer assim, e tem a visão do todo, né? Que aí vê o limo como
mortalha de veludo. E aí toda aquela visão do limo como algo assombroso era a visão que o narrador vinha trazendo que os copos de leite tinham, né? Não como se fosse isso real. Mais alguma coisa? Óbvio que tem mais alguma coisa, gostaria de ouvi-los. Elizabeth, pode falar. Eu gostei da parte que fala lá que as outras plantas, as outras flores, elas estavam em outros espaços mais sacros, que não à beira da água, que para essas flores era o lugar perfeito para se exibirem. E aí depois essas plantas que estavam nesses lugares sacros, nas igrejas, acompanhando outros tipos de evento, vão para o mesmo lugar, no caso, enquanto ainda é a visão negativa desse limo, né? Vai cair ali. É que eu não estou achando o texto aqui, que eu tinha marcado, mas eu perdi da minha captura. Eu achei bem interessante essa parte, assim, porque o texto é uma coisa que você pode trazer, não, é uma vida humana, né, representada aí. Há toda essa coisa de gente que vive esperando o seu momento de brilhar e passa a vida esperando esse momento de acontecer. Se isso acontecer, eu vou fazer, se aquilo acontecer, eu vou fazer. Então, estão sempre esperando seu sol. E outras estão vivendo independente desse sol, e o final é igual tanto para quem sai ao sol e resplandece, como quem planeja apenas sair ao sol e acaba sendo abortado pelos acontecimentos, porque a mudança de tempo e o efeito sobre eles não é o que eles esperam. E isso é a vida, né? A gente planeja e acontece essa coisa de você não conseguir, às vezes, realizar porque ficou esperando ou porque chegou o tempo de acabar, né? O nosso tempo, o nosso clima, a nossa estação do ano ou da vida acabou, né? Eu perdi, eu salvei aqui, mas como eu só copiei, eu esqueci de salvar, eu perdi a parte que eu tinha lido. Não tem a ver com isso aqui, ó. O limo bem suspeitava era o futuro, que também tu foi falando, eu lembrei. Exatamente, aí. As árvores, desculpa, seus alvores de alfenim e tudo mais, aí vai falando. Toda a imponência, a fidalguia, seta, sai daqui. E o recinto de nenhuma igreja, a música de nenhum órgão me salvaria da devastação. Pediam assim a simples graça de nascerem e morrerem no cantinho aprazível que lhes pertenciam de há muitas gerações e era a melhor das heranças. Eu achei isso, assim, muito comparável à vida humana e ao que algumas pessoas pedem. Olha onde a minha cabeça vai, né? Eu fiquei pensando aqui nas pessoas que se retiram das suas partes de nascenças, e aí vão seus estados, e vão viver em outros lugares, às vezes esperando uma outra coisa, uma outra glória, né, um futuro melhor, mas estão sempre pensando em que a alegria dela seria morrer no lugar onde nasceu, no seu pedacinho de terra onde nasceu, né, mesmo que esse pedacinho de terra não seja seu. Eu fiquei pensando nessas coisas enquanto vinha essa leitura, assim. Isso aí, essa percepção, né, aí entra aquilo do modo como o texto vai atingir cada um na leitura, né, que é o modo como o texto nos afeta, ele vai levar a refletir sobre determinados aspectos que nos dizem que são mais presentes ou estão mais presentes para nós. Como ontem a gente estava falando sobre Zima Blue, sobre isso, é o modo como o texto vai afetar, vai atingir cada um de nós. Então, uns de repente perceberam isso, né? No caso, tu percebeu essa questão, outras pessoas devem ter percebido a oposição entre o branco do mas a oposição entre essas coisas está um pouco bem marcada, né? Aí, e eu também, professora, eu ainda tenho o cuidado de observar na primeira leitura, a leitura, assim, porque a primeira
primeira percepção, eu sei que um monte de gente vai dizer que eu sou louca, mas eu gosto de ler o livro, o texto, primeiro assim, tipo, li o texto, agora vamos lá, o que eu posso, além do que eu percebo aqui, o que há mais de discurso embutido aqui nessa história? Eu gosto de ler assim, talvez eu seja uma besta, mas eu gosto de ler Não, assim. isso aí, Elizabeth, isso aí são mecanismos de leitura. Eu leio pintando o texto, depois eu escrevo, depois eu digito, depois eu leio digitado, e aí depois é que eu vou escrever. Então, cada um tem os seus mecanismos de leitura, né? Cada um tem um modo de ler. Às vezes, ler em voz alta ajuda a perceber às vezes, a musicalidade do texto, e aí falo também contos, eles aparecem com a leitura em voz alta. Quem aqui? Davi Costa falou sobre as imagens poéticas, sem dúvida, né? É a questão o texto em prosa, que está apresentando a trajetória de vida de um grupo, né, na sociedade, os copos de leite, e isso não é apresentado de uma maneira, não é apresentado em linguagem referencial simplesmente, nós temos vários momentos em que o lirismo se manifesta, né? Deixa eu ver aqui, destacar alguns momentos dessas paisagens, dessas passagens líricas que nós temos aqui, né? Os copos de leite, as águas como espelho, a terra irriga, materna. Eu acho que aqui, quando ele vai falar principalmente do próprio Limo, né? A percepção dele como futuro, a imagem dele, né? Que quando o Limo enrola as pedras pequenininhas, o que elas se transformam, peludas aranhas submersas, uma imagem exata do que seja uma pedra envolta no limo. Petúnias, glicínias, a separação, a hierarquização, ou o modo como os copos de leite se colocam numa posição social melhor, ou, como se diz, uma posição social privilegiada em relação ao limo. Nesse mesmo fragmento aqui que a Elizabeth estava falando, tem ali, ó, os alvores de Alfenim. O limo era o futuro. Nele, se eles fossem parar lá, se eles fossem pousar nesse limo, eles seriam maculados, né? Aqui, ó, toda a imponência e fidalguia de que eram dotados, a posição social de que desfrutariam, frequentando jarras de longos gargalos, acabaria ali, no limo comum, na vala comum, né? O recinto de nenhuma igreja, nós que nascemos para brilhar, como disse Elizabeth, terminaremos aqui. Apesar de ser uma terra sadia, isenta de minhocas e animaizinhos indesejáveis. Fale mais. A musicalidade do texto faz ver a fala escondida. Isso. É a superioridade do espaço. Neivana fala que o Antônio Cândido fala disso. Fala isso. A imagem, a questão do poético também aqui na imagem na descrição do copo de leite. O físico exuberante afrontava. Os cartuchos sóbrios, lisos, acordavam semelhanças várias. Quais? Gorros de anões pendurados em feixes de verdes cabides, campânulas a anunciar uma canção iminente que seria pura, aguda e fria, a espiga dourada afundando-se no recesso da carne branca, louvava a fecundação, a imagem do copo de leite, efetivamente. A cobiça nutria-se de razões. Quais as razões? A beleza do copo de leite que foi apresentado aqui. Já que a senhora gosta, beijava.
A imagem do beijar o ombro não é bem isso, né? Mas, vai lá, cabe aqui, né? São bonitos e tal. Nas brancas espatas pastavam os olhos mais lúbricos e mais castos, ou seja, a beleza deles era tanta que era desejada por vários. Perseguição, o branco da tez, mas no fim, né, ofereciam leite e a sede dos homens sacrificava o que lhes visitava a poeira. Gente, eu vou parar de falar. Sério, por favor. Não entendi a pergunta, Amanda. O valor estético do texto está aqui. O que é um valor estético? Simplificando, valor estético é a beleza do texto, né? Simplificando, né? O texto tem um valor estético porque ele é bonito. O porquê que ele vai ser bonito vai ser para cada um, por isso que é valor, porque não existe um valor absoluto em relação à beleza de um texto, né? E a lírica, que é mencionada aqui, é o modo como as imagens que, senso comum, são postas como da poesia, estão transpostas e realçam, como tu disse aqui, o que é dado. Então, descreve-se, nós temos uma cena, um grupo, um canteiro, mas não é um canteiro, mas enfim, um grupo de copos de leite num determinado canto de um terreno à beira d'água. E é essa a fotografia. Tá aqui, tá ali os copos de leite, ali tá a água, o rio, o córrego, as pedras com o limo que estão ali, porque nós temos isso há muito tempo, então nós temos a ideia da perenidade, da duração, a ideia da fugacidade, o feio como algo duradouro ou eterno, o bonito como algo fugaz, como algo passageiro, a efervescência como algo que borbulha e acaba, aquilo que está ali calmo, plácido, gerando o limo pela imobilidade. Então, temos essas oposições postas. Fala, Fadu. Assim, no final das contas, ele sonha, 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 e todos os sonhos de grandeza foram malogrados. Fez plot no chão. Eu acho que é aí que talvez seja a dimensão, parece um dispositivo retórico, né, que a Astrid Cabral usa, associado à ideia do trágico, é claro, mas assim, discursivamente, ela alimenta o texto do início até quase o penúltimo parágrafo com a produção enlouquecida de sonhos, de possibilidade do que a vida vai trazer, aí no meio do único no último momento, subitamente, e aí, de repente, tudo volta, né? O texto sai do princípio da acumulação para o princípio da economia. E, ao fazer isso, parece que assim, né? Todas as esperanças e grandezas humanas nos levam à seguinte reflexão: todas serão malogradas. Quase como se não tivesse... não dá para lutar contra isso. Você escolheu um conto ótimo para terminar o curso, né? Assim. Poderia ser a aventura dos Crotons também. Mas só que aí a gente tem toda a situação, no fim das contas, esse livro da Astrid Cabral é isso. Não tem, eu não me lembro de um conto dela que tenha uma possibilidade discursiva, uma possibilidade que não seja a beleza em si dos textos, escondendo essa perversidade desse destino trágico, né? E aí o destino trágico, vamos pensar assim em termos de destino trágico, ou do trágico que tu mesmo mencionou outro dia, que é aquilo que é mais esperado, aquilo por sobre onde se depõem todas as esperanças de glória. Não, a minha glória vai culminar quando o sol aparecer. Aí o sol aparece e acaba com eles.
né? E aí, esse jogo existe em praticamente todos os textos da Astrid. E aí, por isso, a Larissa falou sobre a questão da violência, né? O modo como a violência se apresenta nos textos dela é nesse sentido. A vida é violenta. As escolhas ou as não escolhas, os sonhos. Aí agora essa ideia que tu resumiu o grão de feijão e sua história. Tá lá, o grãozinho de feijão foi jogado ao acaso pela janela, por acaso aquele grãozinho nasceu, cresceu, ele aspirou ser uma mangueira, ele aspirou ser uma árvore, ele aspirou espichar aquela folhinha para se segurar numa grade, jogar água quente e ele morreu. Então, não tem nada. Essa ideia, olha, Neivana, deixa eu ver aqui. A casa a ideia dos planos do feijão, o limo e a água quente do outro, exatamente. Só que o limo aqui, só que tem uma diferença aqui. A água quente é quem acaba com os sonhos do grão de feijão, como o sol acaba com os sonhos dos copos de leite. O limo aqui é como se fosse, no fim das contas, o que acolhe. Vejam que é uma mortalha de veludo que os aguardava. Tá ali, pronta, tá aí, vocês ficam... É como se, de repente, mudasse a perspectiva, né? O conto acompanha a vista dos copos de leite, né, falando sobre o limo, e, no fim das contas, o limo tá aqui, esperando. Venha. Teu destino é o meu abraço, né? E no... Tchau, Amanda. Vai lá, boa noite. Lícia, e observando também que é um destino, além da trajetória, existe a questão da efemeridade, né? Porque o texto começa em novembro, olha o título, dezembro e floriam, né? Então, ela começa falando em novembro, como os copos de leite estão desabrochando preguiçosamente. A ideia que a gente tem é que eles vão surgindo preguiçosamente, friorentos, é melhor dizendo, né? Rapidamente eles aparecem. E aí depois ela descreve toda a beleza do copo de leite, e que vai desaguar, indubitavelmente, na morte deles, que é sentida, tanto é que no final ela diz, apesar dela dizer mortalha de veludo, antes ela diz, doíam, não é? Ela diz assim, mas os brilhantes eram ásperos e agudos, doíam, pareciam os copos sob os raios e enterrarem suas lanças de ouro. Então, apesar da beleza, me chamou a atenção essa questão da efemeridade, né? Apesar dos altos e baixos, a vida da gente é efêmera, a vida do ser humano é efêmera, né? Então, a impressão que eu tive é que ela quis dizer que, apesar da fatalidade, a beleza, né? A fatalidade que eu me referi à morte, né? Da nossa finitude, porque eu penso assim, a grande maioria tem medo da sua finitude, e tem medo de encarar essa finitude, certo? Então, a gente se prende a determinadas coisas que nos façam pensar em outras coisas que não seja a nossa finitude. É o horror de saber que não se é finito, né? Então, para mim, ela usou essa questão do copo de leite, dos copos de leite, justamente para falar sobre essa questão da nossa finitude, mas também em relação ao tempo, né? Ao tempo que o indivíduo ser tem, né? Para vivenciar, para se mostrar dentro do seu espaço, né, para conquistar e para sofrer também, né? Eu acho que o tempo aí também é muito determinante em relação a essa trajetória do ser. O tempo é uma dessas preocupações da Astrid, né? Questão do rio, aparece já na fábula. A Alcione falou aqui uma espécie de síntese do texto e do livro mesmo, né? E aí relacionando, usando a palavra, né, fábula, que apareceu lá no Mínimas, que a Astrid apresenta o texto, né, os textos.
né? Os textos do Alameda não estariam contando a fábula da vida? A vida é a própria Alameda e em seu percurso nos deparamos com dores, sofrimentos, violências, alegrias, o nascer e o partir dos outros e o nosso próprio. A nossa finitude, a nossa evanescência, como se diz, os nossos sonhos diante da facticidade das coisas, usar um termo heideggeriano e não sartreano aqui. A gratuidade das coisas que nos cerca. Essa gratuidade é esse inesperado, esse trágico. Eu tenho como plano brilhar ao sol. Só que o sol cresce, a luz se reflete gerando brilhantes, como se fossem punhados de estrelas que são ásperos e agudos e que doem. Então, a beleza a que eu aspiro me mata. Aquilo que eu tanto aspiro é o que me destrói. E ali, aquilo que antes eu desprezava, que era o escuro, onde todo mundo termina, a vala comum, eu não quero, mas é o que espera. A Neivana falou aqui sobre a esperança, né? A esperança é bom ou ruim na caixa de Pandora? Olha, eu, Nícia, Tressério, Zúculo, vejo a esperança. Essa esperança, e não eu, né? Uma questão óbvia, né? O próprio texto, o próprio mito de Pandora apresenta a esperança como algo ruim, né? Se a Pandora tem uma caixa, a Pandora não, se o Epimeteu tem uma caixa em que estão guardados todos os males do mundo e a esperança está para sair lá de dentro e ela fecha antes, então aí o jogo tá, o mal ficou preso na caixa. Então, o malefício estaria na falta de esperança que as pessoas têm. Então, supostamente, a esperança é algo maléfico, é um dos males do mundo. Por quê? Porque ao esperar, porque esperança pode estar associado a esperar, no fim das contas. Né? Claro que tem outras perspectivas e outras leituras que veem a esperança ainda como, olha, veja, ela conseguiu salvar a esperança. Mas como é que ela salvou a esperança se a caixa é de males do mundo? Né? E a esperança, no fim das contas, ou muitas vezes, acaba gerando uma estagnação, né? Reforça que existe o reforço dessa informação nos contos. Mortalha de veludo é como fica a flor quando morre e cai no chão do ninho. Exatamente, as imagens dos textos da Astrid, elas são isso mesmo, a gente lê esses textos e não tem como visualizar essas imagens. A imagem não me lembro em qual texto que tem uma árvore imensa em que tem teias de aranha, não são teias de aranha, são aquelas coisas de erva de passarinho, são plantas. A erva de passarinho numa planta, ela é parasita. Parasita. Esses parasitas como se fossem chales nas árvores, né? Aí, essa imagem do chale das árvores, das copas, essas estruturas verdes que protegem, e ao mesmo tempo que protegem, justamente porque estão protegendo, estão sugando a vida. Então, são textos que são cruéis, mas que vêm revestido dessa beleza, né? Tá aqui, na casa em que eu cresci, havia um pé de copo de leite, quando floria deixava todo mundo doidão. Por que doidão? Iam lá beber no copo? Não, era porque ela tinha um cheiro muito, muito forte. Aí, se você cheirasse assim com muito... Parece que você estava sendo nauseado por um lança-perfume, alguma coisa assim. E aí eu fiquei, agora lendo esse finalzinho, eu lembrei de como que ela morria. Ela ficava toda um veludo mesmo, né? Ia se murchando, aí ficava aquela coisa bem marronzinha.
e caía assim no chão, e lá onde ela caía, ficava, depois criava aquela crostinha verde. Era bonita, assim, todo o processo, e aí duravam 2 meses. Teve uma vez que o meu pai ficou deitado na calçada, cheirando a flor, e o pé lá do copo de leite estava muito, muito florido. Quem disse que ele conseguiu levantar sozinho? Precisou de ajuda, porque ele estava doidão. Doidão, doidão. Olha que legal. Que legal. Elemento novo. Mas, ué, se a gente sabe que tem sapos que são alucinógenos, sabemos, né, quem assistiu a Arquivo X sabe de inúmeras situações de pisar em coisinhas que geram alucinações, enfim. Não vamos prosseguir, né? Temos aqui, vocês têm outros textos que eu digitalizei para vocês, né? Imagino a ideia era despertar a curiosidade e, enfim, buscar mesmo informações sobre a autora e sobre o livro, né? Tá aqui, eu digitalizei essa última edição que eu tenho aqui desse Ibis Libris, né? Porque eu não achei a outra da Valer também, pela bagunça. Então, eu vou agora agradecer a vocês, né? Esse é o momento do fim. Momento do fim, com o texto da Astrid finalizando, né? E agradeço a vocês pela companhia ao longo dessa semana, pela colaboração, pela participação, mesmo que seja ouvindo, né? Os certificados, como falou a Pamela, vão ser dispostos no site. E muito obrigada, né? Vocês têm meu e-mail, qualquer coisa, vocês... Não tem problema, Lu, eu coloco lá, né? Vinícius, né? Faltaram os gatos e o cachorro, Naiva, né? A Neivana mostra o filhinho dela e a Naiva coloca o filho dela também. Filhão. Mostrando o filhão. Viu, Neivana? Fazendo escola, né? Fazendo escola aqui. Aí a Naiva tem ainda outros 3 filhos, além dos humanos, né? 2 gatinhos e um cachorro lindo, né? Então, gente, vocês têm meu e-mail, né? O que for possível que vocês precisarem, alguma coisa de informações sobre literatura da Amazônia que eu possa dar, ou pelo menos indicação, quem está fora, né? Ainda não saiu o resultado da Abralic em relação ao simpósio. Quando sair, eu vou aproveitar os e-mails de vocês e vou mandar para divulgar de toda forma, né? Então, um abraço a todos, e eu não parei a gravação, deveria ter parado antes dos agradecimentos, então deixa eu interromper a gravação agora. Um abraço